versículos 11 e 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 11 e 12. Nesta série de mensagens, ensina-nos a orar. Falamos sobre a introdução do Pai Nosso, falamos sobre os 3 pedidos direcionados a Deus e hoje começamos os 3 últimos pedidos, que são pedidos pessoais. O primeiro deles, versículo, portanto, 11 e posteriormente versículo 12, que diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Na estrutura da oração do Pai Nosso, esta oração ensinada por Jesus, como já dissemos, não apenas para a recitação, também para a recitação, ela traz uma estrutura base de oração. Nesta estrutura base de oração, isso significa todas as orações deveriam ter sido ensinadas a partir da oração do Pai Nosso. Vamos repetir isso. Todos nós deveríamos ter sido ensinados a orar a partir da oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso é a oração do Cristo ensinando os seus discípulos a orar. E nesta oração ensinada por Jesus, é claro de que antes dos nossos pedidos, antes das nossas necessidades, está Deus, adoração a Deus, glorificação de Deus. Há uma ordem, portanto, estabelecida por Jesus. E nesta estrutura, como já dissemos, que possui 6 pedidos, os 3 primeiros são a Deus. São expressões de glorificação, de adoração a Deus. Com isto, Jesus nos deixa claro que toda oração deve começar com atos, primeiro, de adoração a Deus. Primeiro, de glorificação a Deus. E, posteriormente, as nossas necessidades. Nestes atos de glorificação, Jesus estabelece os parâmetros, os princípios que seguirão a oração. Portanto, o Pai Nosso, que estás nos céus, o primeiro passo é reconhecer a sua santidade. Santificado seja o teu nome. A consciência da santidade do ato sacro, do ato santo que é a oração. Quando, portanto, Jesus coloca no primeiro pedido o reconhecimento da santidade de Deus, junto a este ato de oração, Jesus quer que entendamos que aquele ato que praticamos é um ato de santidade, é um ato sacro. Portanto, oramos conscientes de que oramos a um Deus santo, fazemos da nossa oração um santo ato e pedimos para que Deus compartilhe conosco a sua santidade. Santificado seja o teu nome. Aprendemos que primeiro, antes dos meus pedidos ou das minhas necessidades, vem o reino de Deus. Por isso, antes do pão nosso, vem o reino. Venha o teu reino. A expectativa, o anseio, o desejo
do retorno de Cristo, da consumação da obra da redenção. Dissemos que isso é muito resumido no livro de Apocalipse, nas palavras Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. É esta oração que anseia, é esta oração que pede pelo reino de Deus. Se estabelece um parâmetro, um limite dos pedidos que virão. Então, os pedidos que virão: pão nosso, perdoai as nossas dívidas, não nos deixeis cair em tentação, eles seguem um parâmetro. Qual é o parâmetro? De primeiro a vontade de Deus. O pão obedece à vontade de Deus. A proporção do pão obedece à vontade de Deus. A abrangência do pão depende e obedece à vontade de Deus. O perdão depende e obedece à vontade de Deus. O mal que eu oro para que Deus me guarde depende e obedece à vontade de Deus. Por isso que antes dos pedidos, Jesus ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, tudo que eu vou começar a pedir precisa obedecer em primeiro lugar a tua vontade. Estes ensinamentos de Jesus, presentes no Pai Nosso, estão fragmentados nas suas falas, está fragmentado nos seus ensinamentos. Por exemplo, quando diz santificado seja o teu nome, Jesus fará alusão ao texto do Antigo Testamento dizendo: sede santo, como o vosso Pai é santo. Sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. O caminho da santidade. Quando Jesus, portanto, nos ensina a orar dizendo: venha o teu reino, lá em Mateus 6:33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus ensina: faça-se a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ele se dá o exemplo na oração do Getsêmani, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Perceba, portanto, que toda a oração do Pai Nosso é uma expressão dos seus próprios ensinos. Todos os pedidos, os 6 pedidos, a forma que é composto, está fragmentado nos seus ensinos. Logo, a oração do Pai Nosso não é concebida por Jesus no acaso. Ele não faz um conjunto de palavras espontânea e simplesmente transmite. Porque é possível encontrar todas as suas falas, todas elas, nos seus ensinamentos. Quando ensina sobre Pai, Jesus diz: ora, quem sendo vós que tendes um filho, e o filho lhe pedindo pão lhe dará uma pedra, peixe uma serpente? Se vós, que sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. A ideia da paternidade não nasce só na oração do Pai Nosso. A ideia da paternidade já está expressa nos ensinamentos de Jesus. O Pai que não é meu, mas que é nosso, está em Mateus 5. Orai por aqueles que vos maldizem. Orai por aqueles que vos perseguem. Esta fraternidade resulta de um sentimento de que Deus não é meu apenas. Ele é meu, mas ele também é seu. E ele é Deus até daqueles que eu não gosto. Daqueles que são os meus inimigos. E por isso, na minha oração, eu utilizarei o termo Pai Nosso. Pai Nosso. O Pai Nosso que estás nos céus, nós citamos o livro de Apocalipse. Uma demonstração clara de que ele é Deus, é Pai, mas que habita nos altos céus.
em um trono de glória, adorado e celebrado por querubins, por serafins, arcanjo, anjo, aos milhões e milhares. Muitas narrativas de Apocalipse retratam o Pai Nosso que está na onde? Nos céus. Volto então a dizer a você, a oração do Pai Nosso não é um conjunto de palavras que Jesus pescou e fez a oração. Todos os pontos, todos, sem nenhuma exceção, do Pai Nosso, estão fragmentados nos seus ensinamentos. Por isso que o Pai Nosso tinha que ser a plataforma inicial de oração. Porque aquele que é ensinado a orar a partir da oração do Pai Nosso, ele passa a ter automaticamente uma oração que? Bíblica. Porque a sua oração, toda a estrutura da sua oração, está baseado não só no Pai Nosso, mas em ensinamentos de Jesus que constituíram a organização da oração do Pai Nosso. Lemos no domingo passado que há uma grave consequência de orarmos como nós quisermos e não Deus. Citamos a vocês o texto de Tiago 4, em que Tiago dizia: pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal. E o que é pedir mal na epístola de Tiago? Pedis para gastardes em vossos próprios prazeres, deleites. Isto significa, se você é o personagem principal da sua oração, isto é um pedido mal. Se você pede nas suas orações apenas a sua felicidade e o que lhe traz prazer e alegria, o seu pedido é um pedido mal. E veja que fomos tão mal orientados na oração que isso nos parece estranho. Ou só acreditamos porque está escrito na Bíblia. Porque parece que fomos ensinados de que as orações eram para o nosso bem-estar e para a nossa felicidade. Um conjunto de pedidos para o nosso prazer. Só que essa oração está literalizada na Bíblia como um pedido mau. Um pedido que é feito e que Deus não atende. E por que Deus não atende? Porque a pessoa é o principal da oração. Ela é a principal pessoa da oração. Jesus ensinou que nós não somos o principal da oração. Por isso os 3 primeiros pedidos são para Deus, para a glória de Deus, para a adoração a Deus, para exaltar a Deus. Porque Deus é o principal da nossa oração. Por isso, primeiro, destinamos a Ele a nossa adoração, a nossa glorificação, exaltação, o nosso sentimento de entrega a Ele. Para depois dele, fazermos os nossos pedidos. E falamos no domingo passado que esta é a razão de muitas orações que não são respondidas, porque oramos mal, onde nós somos o personagem principal da nossa oração. E é por isso que Deus irá dizer: não atendo essas orações, pedis mal. E veja que pedir mal para gastardes em vossos deleites não é pedir maldade, não é pedir maldade, é pedir simplesmente o seu próprio interesse. É isso que é pedir mal, para gastardes em vossos prazeres, em vossos deleites. A maldade da oração não está em pedir mal para ninguém. Está simplesmente em fazer da oração uma expressão dos meus próprios desejos. Isso é o pedir mal. A oração não é uma expressão das minhas necessidades. A oração é, em primeiro lugar, um ato de glorificação a Deus. E em segundo lugar, um ato de pedido pelas minhas necessidades. Por isso que hoje nós vamos começar a aprender o primeiro pedido pessoal e veremos uma série de restrições nesse pedido.
Iremos ler na Bíblia uma série de restrições, porque também há regras e princípios que Deus estabelece através de Cristo nos pedidos pessoais. Eles não são livres, eles não são desprovidos de ensinamentos. Todo pedido pessoal segue a mesma estrutura dos pedidos a Deus. Ensinamentos que estão fragmentados nos ensinos de Cristo e que estão presentes agora na oração. Primeiro, então, começamos com o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Alguns pregadores podem dizer que é possível, e de fato é biblicamente possível, estender este pão a um pedido do próprio Cristo, pois Cristo disse em João 6 que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu, e quem comer este pão jamais tornará a ter fome ou sede. Mas não podemos também ocultar que este pedido de pão é um clamor de sustento, é um clamor de amparo na necessidade. Os discípulos de Jesus são exemplos de discípulos que não precisavam só do pão do céu, mas também precisavam de 2 vezes a multiplicação do pão. 2 vezes, uma vez no deserto e uma vez às margens do Mar da Galileia, Jesus multiplica pães e peixes. Então não podemos afastar dos ensinamentos de Jesus que há o pão também presente nos seus ensinamentos. Volto a repetir, ele realiza 2 vezes o mesmo milagre em 2 situações, multiplicando pães e peixes, porque ele está alimentando os que não têm pão. Mateus 25, Jesus se coloca no lugar de todos os necessitados. Tive fome e não me destes de comer. Quando fizestes a um destes pequeninos necessitados, também fizestes a mim. Então não é possível pregarmos unilateralmente este texto como sendo pão vinculado a Jesus, porque nos seus ensinamentos existe também o pão enquanto pão. Por isso que nós optamos nesta manhã por ressaltarmos o reconhecimento de que quando pedimos o pão, também pedimos o Cristo, o pão vivo de Deus, mas reconhecemos também na oração, por estar presente nos ensinamentos e nos milagres de Jesus, de que há um pedido de pão enquanto suprimento de necessidades, enquanto provisão. E este pão, enquanto representação das nossas necessidades de amparo e de sustento. Uma necessidade que Jesus diz a um Deus que supre, a um Deus que provê, a um Deus que cuida e alimenta. Vou ler para vocês então Mateus capítulo 6, versículo 26, que diz: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial faz o quê? As alimenta. Então Jesus está dizendo, as regras básicas da alimentação não é cumprido pelos pássaros. Você só pode colher se você primeiro plantar. E você só terá para comer se você armazenar o que você colheu na necessidade. Então, uma regra básica: plantar, colher e armazenar, para que no tempo da necessidade você tenha suprimento. Então, Jesus está dizendo, esta regra básica não é respeitada pelos pássaros. E quem os alimenta, então? Deus os alimenta. Já pregamos esse texto aqui na igreja, até brinquei a vocês que você nunca viu um pássaro pedinte, né? Um pássaro mendigo, pedindo no semáforo, né? Um alpiste, né? Uma semente, uma casquinha de pão, né? E tampouco você vê os pássaros nas filas de assistências sociais do município pedindo uma cesta básica, não é? Do que vive?
que vivem. Em tempos de verão ou inverno. Em tempos de abundância ou de escassez. Eles não se extinguem, não desaparecem, sempre existiram, desde que o homem é homem, eles sempre existiram. E sempre foram alimentados, porque Deus, em sua sábia criação, sempre os alimentou. E Jesus falou dos pássaros porque é algo comum de ser visto e lembrado. É por isso que Jesus falou dos pássaros. Olhe para os pássaros. Eles estão todos os dias com vocês. Nos dias bons e maus. Nos tempos de abundância ou de necessidade. Olhe para eles. Quem os alimenta? Olhe, dizia Jesus, se Deus, portanto, os alimenta, não tendes vós muito mais valor do que estes? Portanto, Jesus está dizendo, sim, ore pedindo a Deus suprimento. Ore pedindo a Deus provisão. E tenha fé e creia que Deus irá cuidar de você. Então peça o pão. Agora, este pão tem algumas restrições. Ele tem algumas disciplinas. Primeiro, que Deus dá o pão, Deus dá. Amém? Israel, 40 anos do deserto, foi o grande exemplo de um Deus que proveu o quê? O alimento para o seu povo. O maná. É esta a representação. Os 40 anos de deserto não é apenas uma manifestação de juízo. É uma grande lição a Israel de que Deus era o seu sustento. De que Deus era o seu amparo. De que Deus era o seu alimento. E Deus então fará isso, que nós já iremos ler daqui a pouco, lá em Deuteronômio capítulo 8, Deus dizendo, através de Moisés, que o objetivo foi ensiná-los de que Deus era o verdadeiro sustento da nação, e por isso os conduziu por 40 anos e os fez comer em meio ao deserto o maná, o pão que descia do céu todas as manhãs. Peça o pão. Mas lembre-se, a primeira restrição, que esse pão não é seu. E esse pão não é dado para você. Porque o pão é o pão o quê? Nunca se esqueça disso. Não é dar-me o meu pão. Não é multiplica o meu pão. É dar-nos dar-me o nosso pão. O pão que é nosso. E ele é nosso por quê? O que faz com que um pão não seja seu, mas seja meu e seu? O que faz isso? Quando que um pão deixa de ser seu para ser nosso? Isso. Quando você passa o quê? A repartir. Quando repartimos o que recebemos, o que era meu passa a ser nosso. Deus está então lhe dizendo, eu dou o pão, eu lhe darei sustento, mas esse sustento nunca será seu. Eu dou, mas eu te ensino a pedir corretamente. Peça o pão nosso, consciente de que aquilo que Deus lhe dará para que você torne nosso. E é por isso que ele te ensinou a orar dizendo, pão nosso, dai-nos hoje. Dá-me, Senhor, pão, para que eu tendo, eu faça o quê? Transforme o meu pão em nosso pão. Deus, portanto, abençoa? Sim. Deus, portanto, dá alimento? Sim. Para você gastar com os seus prazeres? Não. Deus te dá para que você transforme os seus recursos também em recursos de generosidade. Isso não significa que Deus não permita a você uma vida confortável. Deus permite. Desde que esse conforto não seja só o seu conforto. Amém? Não é só seu. Deus te dá para que você seja generoso.
E use o que Deus te deu para acolher os irmãos, principalmente da sua igreja, que apresentarem alguma necessidade. Amém? Para isso que Deus te dá. E Deus te dá mais do que você precisa para que você possa ter condições, por exemplo, de qualquer dia, e qualquer hora, e qualquer irmão que dizer eu não tenho alimento, você tem em abundância para qualquer dia, não importa se é começo, meio ou final de mês, você pode comprar e doar. É por isso que Deus te deu sempre. É por isso que para você pode não faltar nem no começo, nem no meio e nem no final do mês. Não precisa esperar o dia 20, não precisa esperar o dia 30 ou esperar o dia 5. Deus te deu em abundância para que você fosse esse suporte dos seus irmãos que batendo na sua porta e dizendo não tem, você sempre terá, qualquer dia do mês, qualquer horário, você sempre terá condições suficientes para ir no mercado, para comprar, para pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água, comprar um gás ou um remédio que o seu irmão não tenha. Você sempre vai ter. Mas você vai sempre ter, e Deus vai sempre te dar, desde que você administre o que Deus te deu com generosidade. Nunca dirá, não tenho, quando você tem. Não estamos dizendo, irmão, de superficialidades, estamos dizendo de necessidades básicas em que os nossos irmãos precisam ser socorridos. Amém? E isso é uma prática da nossa igreja. Se alguém da nossa igreja passa fome, passa porque não nos comunica ou não quer nos comunicar. Ninguém da nossa igreja que possuindo uma grave necessidade deixou ou deixará de ser atendido. Ninguém da nossa igreja ficará sem remédio, ficará sem gás para cozinhar, ficará sem energia, sem água na casa. Nenhum dos nossos membros perderá a casa e irá morar debaixo de uma ponte. Amém? É evidente que os nossos recursos não nos permitem, em um país de 50 milhões de brasileiros vivendo na linha da pobreza, é evidente que uma comunidade cristã lhe é impossível acolher a realidade da pobreza no Brasil. Mas cada igreja deveria, ao menos, ser a provisão de Deus sobre a vida de todos os seus filhos. Amém? De todos os seus filhos. Não temos nenhuma restrição quanto ao pagamento de nada para ninguém. De que não pode tirar do dízimo para comprar remédio, de que não pode tirar dinheiro de dízimo para pagar conta de luz, que tem que fazer outra oferta, porque o dízimo... Todas as doações que são feitas para a igreja e para a necessidade dos membros da igreja. Não existe, biblicamente, esta restrição. Até usando o texto de Malaquias, que é mal usado, que é um texto destinado a disciplinar sacerdotes e não o povo, diz que contribuamos, façamos prova, não roubemos, para que haja na casa do Senhor o quê? Isso, irmão, pronto. O próprio texto responde. O dinheiro é para quê? Mantimento. E mantimento de quem? Dos que precisam de pão. Entende? Então Deus não só te abençoa, mas Deus usa a tua igreja e a tua comunidade como um instrumento de pão sobre a vida dos seus necessitados. Esta é a forma pela qual eu, pastor, tenho que ter consciência bíblica. O anjo não tem que levar dinheiro para o meu irmão que não tem o pão que o meu irmão não tem. A revelação do profeta para levar a comida do meu irmão que não tem. Não é isso? Eu, como pastor, tenho que ter consciência que o dinheiro que recebemos de doações se destinam a cuidar da igreja estruturalmente e se destinam a cuidar das necessidades dos nossos membros. Amém? Primeiramente, como disse Paulo,
Primeiramente os domésticos da... Isso é uma ordem estabelecida pela própria Bíblia. Primeiro, os domésticos da fé. Então, primeiro, a igreja provê o pão e o sustento básico aos necessitados irmãos que vivem na comunidade com ela. Havendo sobra de recursos, destinamos os recursos aos outros que não fazem parte da comunidade. Então, volto a falar a você. Em novembro faremos 4 anos de igreja. Se algum membro da nossa igreja passou fome nesses 4 anos, ficou sem energia, ficou sem água, ficou sem gás para cozinhar, ficou sem tomar remédio porque não tinha dinheiro, fez por questões pessoais, seja de vergonha, seja de orgulho, questões pessoais. Nunca diga que Deus não te deu. Amém? Isso é até uma correção para quem eventualmente passou necessidade e quis dizer: Deus, o Senhor não me vê? Deus está te respondendo hoje. Eu sempre te assisti. Eu sempre te socorri. Talvez o seu orgulho te impediu disso. Talvez a sua timidez te impediu disso. Talvez a sua vergonha. Eu, Deus, não. Porque eu sempre dei à igreja e dei consciência pastoral à sua igreja para que ela convertesse a necessidades, como você, quando fosse necessário, os recursos que eu dei. Amém? Então, lembre-se disso. E fica esta advertência de Deus para você. Nunca diga, ou se você disse em algum momento, peça perdão a Deus. Porque foram os seus problemas pessoais que te impediram de receber ajuda. E aí não podemos querer ter o capricho de determinarmos como Deus irá nos ajudar. Porque é o contrário, o servo é você. Amém? O servo é você. E o Senhor é Ele. E Ele decidiu que Ele dará o pão aos seus filhos que precisarem e o dará através da sua igreja. E de fato Deus não te perguntou se você concordava com isso, porque isso não depende nem da minha nem da sua concordância. É assim que Ele estabeleceu que fosse feito. E nós, como servos, precisamos, em obediência, pois afinal oramos, seja feita o quê? Não é isso? Nossa oração? Seja feita a vontade dele é que, dando à igreja, a igreja distribua aos seus. Esta é a vontade dele. Você não pode querer criar que ele faça outra coisa, porque senão não é a vontade dele, é a tua. Não, mas eu quero que Deus toque no coração de alguém, ou que Deus abra uma... Não, aí não é a vontade de Deus, é a tua. Por isso eu disse a você, antes dos seus pedidos, Jesus ensinou a orar: seja feita a tua vontade. Então os meus pedidos se adequam à vontade de Deus. E que no que diz respeito ao pão e à generosidade que a igreja pregoa, e a fraternidade que a igreja pregoa, Deus o faz através da igreja por uma razão: de que haja generosidade nos corações da igreja local para suprir as necessidades dos membros da igreja local. E em meio a este caminho de obediência, na minha necessidade, eu preciso então pedir. E uma coisa que nós não precisamos em nossa igreja, porque nós já fizemos isso, é ter que dar nomes à doação que a gente vai fazer. Amém? A nossa igreja entende generosamente que todo pedido é um pedido legítimo e não precisamos expor nome daquele que pede. Os pedidos que fazemos de maneira genérica para preservar aquele que pede do constrangimento de pedir. A igreja contribui confiando na legitimidade do pedido e a pessoa é suprida. Agora, irmão, mais do que isso, me desculpe, né? Aí mais do que isso tem que passar fome mesmo, né? Aí tem que ficar sem água e sem luz mesmo, porque aí o orgulho já é demais. Amém? Aí Deus tem que usar a fome mesmo para quebrar o orgulho, para ensinar humildade, né? Para ensinar que precisamos ter
um caminho de humildade, precisando dos nossos irmãos e compartilhando com ele as nossas necessidades. Se você tem uma igreja que até o seu nome vai preservar diante do pedido, querer que Deus faça outra coisa, é declaradamente querer que ele faça a tua e não a vontade dele. Do seu jeito e não do jeito dele. Então Deus fala a todos nós para todas as nossas necessidades. Mesmo na necessidade, o jeito de suprir é o jeito dele. E o jeito dele é dar à igreja para que haja na casa do Senhor o quê? Isso. Haja na casa do Senhor mantimento. E este mantimento será então distribuído. É claro que jamais faríamos o almoço solidário aos que estão de fora se tivéssemos famintos dentro da nossa igreja. Primeiros domésticos da fé. Por isso, então, a oração do pão é o pão que tem que ser nosso, porque é esta forma que Deus vai fazer. Não é colocar dinheiro na conta de ninguém, irmão. Se você tiver um mínimo de conhecimento de transação bancária, você sabe que esse dinheiro que foi para a conta de alguém foi por algum erro do banco. Esse dinheiro faltou na conta de alguém. Amém? Esse dinheiro faltou na conta de alguém. Se alguém dá um testemunho de que apareceu dinheiro no banco, procura o banco para você ver se o banco vai achar o dono ou não. Você duvida, se está achando que é incredulidade minha? Vai lá, pega o seu extrato, fala, olha, esses R$1.000 apareceram na minha conta, não é meu. Da onde que veio? Você vai ver se o banco vai achar da onde veio ou não. Te garanto que ele vai achar. Da onde veio e qual foi o erro. E pode ter certeza, não vai ter um envelope sem identificação com R$1.000 na sua conta. Isso pode ficar tranquilo. Eles não vão chegar para você, olha, nós fizemos um levantamento e realmente havia um envelope não identificado de R$1.000 na sua conta. Se você acha que não, faça isso. Mas é claro que os irmãos que testemunham do anjo que depositou na conta jamais foram ao banco para comunicar ao banco. Que vai que o banco acha o dono, não é? E ele precisa do dinheiro, então é melhor ficar em silêncio, receber o dinheiro e dar o testemunho depois que foi o anjo que trouxe o dinheiro a você. Concordaria se você procurasse o banco, contasse ao banco o que ocorreu, e se o banco lhe disser, não, fica com o dinheiro, realmente não tem dono, é seu, aí sim você testemunha na igreja. Agora, jamais receba o dinheiro na sua conta, que não é seu, fique quieto e faça o pior. Pior do que ficar quieto é dar testemunho falando que foi Deus. Amém? Agora, Deus provê, claro, a necessidade. Deus supre. Deus paga a conta da água, da luz. Deus paga a conta do remédio, da farmácia. Deus paga. E Deus paga através do quê? Da igreja. Por isso, na igreja, Deus, segundo a sua vontade, a vontade dele, dá mais para uns e menos para outros. E aquele a quem ele mais dá justamente porque há o quê? Generosidade. Pensa uma coisa, irmão, Deus não vai dar nada para ninguém gastar com os seus próprios prazeres. Fora, esquece isso. Se é isso que você quer, para o seu luxo, da sua família, e para você viver bem, não conte com Deus. Ou a Bíblia Sagrada está errada. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar com os vossos próprios deleites. Então a Bíblia está errada. Se a Bíblia está certa, esquece essa ideia de pedir para receber, para você viver bem, para você ter conforto, para você e para sua família. Esquece. Deus não vai atender isso. Se você pede com um coração generoso, para ser sustento daquele que não tiver a todo tempo, tenha certeza, Deus dará, multiplicará, prosperará e dará muito além daquilo que você precisa. E Deus dará muito além daquilo que você precisa, porque Deus sabe que na sua comunidade, o dia que faltar o pão,
você será o socorro 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer membro que não tiver o que comer, que não tiver o remédio para comprar e que chegando ao seu conhecimento, você vai saber, glória a Deus, foi para isso que Deus me deu em abundância. Amém? É justamente para isso. É a consciência daquele que muito recebe. Tenho. E tenho para quê? Tenho para isso. Para que quando os outros irmãos não tenham, eu sempre vou ter. Quando os outros não puderem, eu sempre vou poder. Não importa o dia, não importa a semana, não importa a hora, eu sempre vou poder suprir e socorrer o meu irmão. Sempre, a qualquer momento. É por isso que Deus dá a alguns, mas dá a alguns segundo a generosidade do coração. Uma generosidade que não começou com a abundância. Fostes fiel sobre o pouco, parábola dos talentos. Então, sobre o muito o quê? Isso. O generoso é generoso com o pouco. E justamente Deus lhe dá por isso. Porque ele já era a pessoa que, tendo um único pão, só um, ele dividia o único pão que ele tinha. E é por isso que Deus vai lhe acrescer mais, e mais, e mais, e mais, porque naquela igreja Deus tem um canal de provisão permanente para suprir a necessidade dos seus filhos que estão em casa orando e dizendo: Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E Deus será, através da vida destes irmãos, a provisão, o milagre, porque estes irmãos recebem segundo a bondade e a abundância do próprio Deus. Portanto, oramos pelo pão para que Deus nos dê e para que Deus nos dê o quê? Generosamente. Para que saibamos que é para isso que Deus nos enriqueceu. Ou é para isso que Deus enriquece algumas pessoas. Para que eles sejam permanentemente, 7 dias por semana e 24 horas, o socorro da igreja local. Sempre, sempre, sempre e sempre. E quando os irmãos não tiverem, ele sempre vai ter. Ele sempre vai poder comprar 1, 2, 3, 4, 5, 10 cestas básicas. Ele sempre vai poder comprar um remédio que custa R$50, um remédio que custa R$500. Ele sempre vai poder comprar. Ele sempre vai poder pagar a conta de luz que seja 1, 2 ou 3 contas de luz que estejam atrasadas. Ele vai sempre ter condições de socorrer um irmão que em uma catástrofe, numa enchente, num barranco que cai sobre a casa e destrói, ele tem condições a qualquer hora de alugar 1 cômodo, 2 cômodos para colocar aquela família e não deixar aquele irmão debaixo de uma ponte. E é por isso que Deus lhe dá, para que ele possa fazer isto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não importa o mês, não importa a dificuldade financeira do país, Deus sempre dá, para que ele seja esse sustento. Para que aquele que ora dizendo, o pão nosso dá-nos hoje, tenha sempre a oração respondida por Deus. Amém? Através do irmão, através da irmã, mas a sua oração vai ser sempre respondida. Porque basta compartilhar com o pastor a sua necessidade e o recurso virá legítimo para o seu amparo, para o seu sustento. E ele vai poder glorificar a Deus, porque Deus lhe deu o pão nosso de cada dia. Eclesiastes 11:1 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Versículo 2: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então vamos entender este versículo. Este versículo é um versículo que nós sabemos de cor, mas eu te garanto que você não sabe por que tem que lançar o pão sobre as águas. De onde vem isso? O que tem a ver uma coisa com... A gente entende que é generosidade. A gente entende que é para partilhar. Mas a pergunta é, por que é lançar o pão sobre as águas? Isso não é uma prática nossa.
Quem que joga pão sobre a água aqui? Alguém tem o costume, viu a avó, o avô, o bisavô jogar pão sobre as águas? Para ser próspero, para o pão retornar depois? Como que é feito isso? Isso é um costume egípcio de semear a terra. Os egípcios iam à beira do Nilo, jogavam as sementes na água, as sementes, porque o termo pão em hebraico no texto original é a mesma tradução para grão. O texto original em hebraico, traduzido como pão, é a mesma palavra que pode ser traduzido como grão. Eles lançavam na iminência da cheia do Nilo, eles lançavam na beira do Nilo as sementes, os grãos. O Nilo fazia o quê? Enchia. No que ele enchia, o próprio rio semeava a semente nas suas margens. Então, ao invés deles terem que semear, os egípcios descobriram que na cheia do Nilo bastava jogar os grãos sobre as águas. O próprio Nilo, quando enchesse, iria jogar estes pães sobre as suas margens. E quando ele recuasse, essas sementes estavam automaticamente o quê? Semeadas nos alagadiços que se formavam nas margens do Nilo. E era só esperar. Era jogar o grão, aguardar a cheia, quando a cheia terminasse, esperar. Porque toda a margem do Nilo iria o quê? Iria produzir sementes e alimentos. Lançar o pão sobre as águas é isso, é lançar o grão. Agora, quem que faz todo esse processo, irmão? Quem que fazia todo esse processo da enchida do Nilo, das sementes que iam da terra que recebe a água da terra? Era o egípcio que fazia isso? Quem que fazia isso? Deus. É por isso que Salomão falou sobre lançar os pães sobre as águas. É uma provisão que vem de Deus, pelas leis naturais criadas pelo próprio Deus. Então ele lança a mão deste costume antigo e diz: lança o teu grão sobre as águas. Quer dizer, seja generoso sabendo que aquilo que você doar retornará a você em abundância. E como? Da mesma forma milagrosa que Deus semeava à margem do Nilo, da mesma forma milagrosa, Deus tornará a você em uma grande colheita para a glória do nome do Senhor. Amém? Lance então os grãos sobre as águas. Porque depois de muitos dias, o quê? Você vai achar, você vai florescer. E veja no versículo 2, que este achar é mais do que você tinha. Porque agora você pode repartir com 7 e até com 8. O pão que você jogou voltou a você em maior abundância, ao ponto de não só alimentar você, mas permitir que você alimente até 7, até 8. Se pensarmos no 7 dentro daquilo que o número 7 representa para a cultura judaica, como algo completo, como algo perfeito, o que Deus está dizendo é: lança o teu grão sobre as águas, seja generoso, confia em Deus, e Deus irá perfeitamente suprir as tuas necessidades e as necessidades daqueles que vierem até você. Amém? É isto que é a oração do Pai Nosso. É este o pedido. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por fim, para encerrarmos a parte do pão nosso. Então é o pão que não é meu, mas é nosso, generosidade, ser um instrumento de Deus sobre a vida que é aquele que não tem. E este pão é para dar quando? Em quanta quantidade? Para me dar o quê? Hoje. E por que hoje? Porque o de amanhã eu peço amanhã. Então eu preciso do pão de hoje. O de amanhã eu peço amanhã. Isso é uma alusão direta, absolutamente direta ao que Deus fez com Israel no deserto. Porque o maná, ele era também o quê? O pão nosso de cada dia.
Porque se o israelita pegasse uma quantidade maior para guardar para o dia seguinte, o que acontecia? Estragou. Amém? Jesus está fazendo alusão diretamente ao que aconteceu com Israel. Deus dá maná, Deus dá do céu, mas Deus dá em quantidade diária, para não alimentar ambição e nem ganância. Amém? Vou fazer uma brincadeira com o judeu que é negociante por natureza. Se Deus não fizesse assim, no dia seguinte já tinha uma banquinha vendendo maná, caso o seu tivesse acabado. Então Deus conhece o povo que tem. E sabia que se ele der para o judeu e não fazer com que estrague, já ia ter no dia seguinte a banquinha para vender, caso, ou até para que você não queira ir buscar, a banquinha que passa na porta da sua casa, já trazendo o maná para você, desde que você pague pelo serviço. Perceba, entretanto, que é isso que Jesus está dizendo. E Jesus está dizendo por quê? Porque o objetivo de Deus não foi só um juízo, mas um ensinamento. E por isso eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio. São palavras de Moisés. Deuteronômio é composto por 4 grandes discursos. Esse faz parte do primeiro discurso de Moisés. E Moisés traz aqui de maneira clara a razão pela qual Deus os conduziu, inclusive ele, ao deserto por 40 anos. Então Moisés está ensinando o povo, no primeiro dos 4 discursos que ele faria, explicando ao povo por que eles ficaram 40 anos no deserto comendo maná. Então Moisés vai dizer assim, capítulo 8, versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná. Esse deixou ter fome eram as ocasiões antes da vinda do maná. Israel passou por necessidades no deserto até que Deus estabelecesse sobre eles o maná. E é estas necessidades, muitos pecados que Israel cometeu, foi em meio a essas necessidades. A razão até pela qual Moisés foi impedido de entrar na terra prometida foi em um desses episódios em que houve uma grande sede. E Moisés, então, lá junto à rocha de Meribá, com ira feriu, onde Deus estaria presente entre o seu povo. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Para que Deus fez isso? Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. É esse texto que Jesus fala para o diabo. Transforma essas pedras em pães. Quando Jesus fala, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Está dizendo que, em primeiro lugar, o meu sustento vem de quem? De Deus. Amém? Em primeiro lugar, antes de tudo, o meu sustento vem de Deus. É isso que Moisés está dizendo ao povo, que Deus quis ensinar nesses 40 anos. De que o sustento não vem do seu braço, da sua força, mas o sustento vinha de Deus. Deus fez isso porque Israel, lá atrás, em Jericó, lá em Números 14, em que eles entrariam na terra prometida, iriam vencer a primeira cidade, que era a cidade de Jericó, eles temeram, achando que não era possível, se lamentaram e começaram então a discutir com Moisés e Arão, dizendo: por que nos trouxestes para morrer neste
deserto. Eles iriam apedrejar, o texto diz, Números 14, eles queriam apedrejar Moisés e Arão, até que Deus interveio, Deus se manifestou entre eles, e ali Deus então estipulou que por causa disso toda aquela geração morreria no deserto, para que aprendesse que toda provisão vem de Deus. Amém? Toda provisão vem de Deus. Por isso Jesus ensinava: peça a Deus o pão. Peça o pão que deve vir com generosidade para que você compartilhe. E peça o pão que lhe será dado hoje, porque não importa o que você faça, toda a sua provisão sempre virá de Deus. E se Deus não cuidar de você, nada do que você tem se manterá. Por isso, o pão nosso dá-nos hoje. Me sustenta, Deus, todos os dias. Me ampara, Deus, todos os dias. E os meus recursos, se eles são abundantes dentro da minha consciência de que este é o Deus que todos os dias supre todas as minhas necessidades e supre abundantemente para que eu possa partilhar o pão com aquele que não tem. E é por isso que Deus nos dá em abundância. Amém? Então vemos que o pedido do pão não é só um pedido de pão. É pão que é nosso e que nos é dado hoje, porque é o sustento que virá e dependerá sempre de Deus. Você entende o que Jesus está querendo dizer? O pão nunca vai ser seu nem de perto. Ele está querendo te dizer isso, nem de perto. Não de perto, porque Ele vai dar, vai depender dele todo dia, e Ele vai te obrigar, pela verdade da lei, a compartilhar o pão. Se tem uma coisa, então, de tudo que Deus te dá, é que você pode alimentar a ilusão que é seu. Nos olhos de Deus, nada é seu. Tudo é de quem? É dele. Amém? Vai se acostumando, irmão. Deus é assim. Amém? Deus é assim. É tudo meu. Tudo sou eu. Como que a oração termina? Teu é o reino, o poder e a glória. Aprenda, é assim que ora. Amém? Nem o pão é seu, é tudo dele. A santidade dele, o reino dele, a vontade dele e o pão dele. Amém? Por isso que nós somos servos de Deus. Por isso que a gente é o discípulo e não o mestre. Por isso que a gente é a criatura e não o criador. É por isso que a gente é o vaso e não o oleiro. É por isso que a gente é a ovelha e não o pastor. Perceba que toda a Bíblia Sagrada e todas as figuras de linguagens que Deus utiliza é algo muito claro. Só Ele está no comando da vida. Se Ele fala então que Ele é o pastor e nós somos ovelhas, quem está no comando? O pastor. Se Ele fala que nós somos vaso e Ele é o oleiro, quem está no comando? O oleiro. Se Ele fala que Ele é o Senhor e nós somos servos, quem está no comando? O Senhor. Tudo em Deus é absolutamente assim. Deus sempre no comando. Ah, mas eu não gosto, eu acho Deus egoísta. Então o céu não é para você. Então parabéns, você descobriu que o céu não é o seu lugar. Se isso te incomoda, né? Se isso te incomoda, esse Deus que é tudo dele, então você descobriu que o céu não é o seu lugar. Eu recomendo a você a ler Apocalipse. Veja como que os anjos se relacionam com Deus. Veja se há alguma coisa do querubim. Veja se o serafim tem alguma coisa. Vê o que é do arcanjo, do Miguel. O que é dele? Pergunta para o Gabriel, o que é dele? Gabriel não tem nada, Miguel não tem nada, os querubins não tem nada, os serafins não tem nada, os anjos não tem nada, porque tudo é de... Você tem certeza que você quer ir para lá? Pensa com você. Você tem certeza que você quer ir para lá? Quer mesmo? Ir para esse lugar que tudo é de... As ruas calçadas de ouro, na visão de João, é de quem? Os muros de pedras,
e cristais é de quem? É dele. A luz da cidade que ilumina a Nova Jerusalém é de quem? É a luz do próprio Deus. Ou não é isso que está escrito na Bíblia, irmão? Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é em torno dele. Essa é a vida do céu. O que o diabo quis e quer é nos convencer justamente do contrário. Essa é a mensagem do diabo. Esta é a mensagem do diabo. O jardim não é de Deus, o jardim também é seu. Você pode comer o que você quiser, não comer o que Deus quer que você coma. Há um filme antigo, mas que ele transmite no final uma boa mensagem. O Advogado do Diabo, com Al Pacino. No final do filme, o diabo dirá ao advogado: nada do que fiz, do que foi feito na sua vida, fui eu que fiz. Você escolheu tudo. Todas as desgraças, os erros, as perdas que esse advogado sofre, tudo! Você escolheu isso. Eu só te dei o que você queria. Eu só te apresentei o que você queria. A vida dele, então, é a vida de um advogado do interior que entra em uma escalada de muito dinheiro em Nova York, mas aquilo acaba com a sua vida, acaba com a sua família, acaba com o seu casamento, acaba com tudo que ele tem. E no final ele quer culpar o diabo por ter desgraçado a sua vida, e o diabo vai dizer: não, eu não desgracei a sua vida. Você fez isso. Você veio porque você quis, você aceitou o emprego porque você quis, você mentiu porque você quis, você enganou porque você quis, você abandonou a sua família porque você quis. Eu só te dei o que você queria fazer. E é isso que o diabo faz. É fazer com que você pense que é seu. É seu. É isso que o diabo faz. É você acreditar que tudo é seu. Foi o seu esforço. Isto é humanismo. O que é o movimento humanista datado depois do século XVIII, pós-iluminismo? O que é o humanismo? É isto. O homem no centro das vontades, o homem no centro das decisões, o homem no centro do universo, porque o mundo é seu. Esta é a mensagem do diabo. Por isso não tem que ser estranho a nós cristãos que entendamos que nada é nosso. Tudo é de quem? Tudo é de Deus. Teu reino, teu nome, a tua vontade e o pão que também é teu. E é tão pouco meu que este pão é nosso. Foi-me dado para compartilhar. Segundo ponto. Tá ruim, irmão? Agora que, como diz o ditado do interior, é agora que o pica-pau entorta o bico. Então, se estava ruim, agora fica pior. Né? Leia comigo, então. Respira fundo, né? Leia comigo Mateus 6:12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aquilo que para você era um apelo de Deus, Deus te pedindo para que você fosse bonzinho, para que você perdoasse, não é? Você verá que não é bem um pedido. Eu quero então que isso você tem que abrir a Bíblia para você crer, né? Abre aí a sua Bíblia em Marcos, capítulo 11, versículos 25. Isso a gente tem que abrir para ler e acreditar no que está escrito. Então, perdoar para ser perdoado não é uma escolha, uma recomendação, um pedido. Nós vamos ver por quê. Volto a dizer a você, todos os pedidos do Pai Nosso estão fragmentados nos ensinamentos de Jesus. Não criou o Pai Nosso do acaso. É o que nós estamos fazendo. Estamos buscando onde no ensinamento dele falava o que ele ensinou sobre o perdão na oração do Pai Nosso. E veja o que diz Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando,
perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Versículo 26. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que estás nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Você entende? Não é condicional, não é um pedido. É uma ordem. Ou você perdoa para ser perdoado, ou eu, Deus, não vou te perdoar. Pode fazer voto, pode fazer oferta, colocar dinheiro no envelope, pode ir no monte, pode fazer campanha. Não vou perdoar. Não vou te perdoar. Pode chorar, ficar sem comer, fazer jejum, fazer promessa. Não vou perdoar. Ou não é isso que está escrito na Bíblia? Hein? Bíblia não pode ser pregado só o que interessa. Bíblia precisa ser pregado tudo o que diz. Perdoar não é um pedido. Perdoar não é uma recomendação. Deus está te dizendo. Vou ler de novo para você, versículo 26. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as suas ofensas. Então perdoe para que Deus te perdoe. Se você não perdoar, Deus está te dizendo, eu não vou te perdoar também. E se eu não consigo perdoar, eu oro pedindo para que Deus me ajude a perdoar. Isso. Eu oro pedindo ajuda a Deus. Eu procuro aconselhamento pastoral para que me ajude a perdoar. Porque perdoar não é uma escolha. Perdoar é uma ordem. Se você não perdoar, eu não te perdoarei. E se Deus não te perdoar, estamos condenados ao inferno. Fica claro isso? Se Deus não nos perdoar, estamos condenados ao inferno. Só que Deus está dizendo, eu só perdoarei você se você perdoar os seus irmãos. Então, irmão, perceba, as falas de Jesus não são falas à toa. Não é à toa que ele, na cruz, ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O que Jesus está dizendo ali é, se eu que sou Deus, que fui crucificado e você não, que fui açoitado e você não, que recebi coroa de espinhos e você não, perdoo? Quanto mais você, que não é Deus, que não foi crucificado, que não foi coroado com espinhos e nem foi açoitado. Muito mais você. Então não é um convite, não é uma possibilidade. E é por isso, irmão, que nós vemos tantas pessoas nas igrejas que nada muda na vida. Amém? Pula de igreja para igreja, de igreja para igreja, faz campanha, faz voto, campanha na televisão, no rádio, faz peregrinação. A vida não muda. E não muda por questões como esta, porque o pão não é nosso, o pão é dele. Porque o pão não é nosso de cada dia, é regado à ganância, à ambição. É porque é primeiro o pão e depois o Senhor. É primeiro as suas necessidades e depois Deus. E aí Deus diz, isso é pedir mal. Não vai receber. Quer ser perdoado, mas não perdoa. Quer receber misericórdia, mas não é misericordioso. É esse o ensinamento. Quer receber favor de Deus, quer receber misericórdia de Deus, mas não quer ser misericordioso. E veja que em tudo Deus é claro e enfático. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Deus é claro e enfático. Se não perdoar, eu também não perdoo. E pessoas que vão ignorando estas verdades bíblicas, vão ficando na igreja cantando, orando, indo na igreja, com a Bíblia na mão, a vida não vai mudar. Amém? A vida não vai mudar.
Então o que eu estou lhe dizendo hoje, irmão, por mais duro que seja, é a maior verdade. Porque não é minha intenção que você fique perdendo tempo aqui. Amém? Volto a dizer a você, não é minha intenção que você fique perdendo tempo aqui. Eu não estou interessado no seu dinheiro, tanto que você nunca vai receber uma ligação minha no seu celular. Você nunca vai receber uma mensagem minha no seu WhatsApp pedindo nada para você. Amém? Como nunca nenhum membro daqui recebeu uma ligação do pastor, um WhatsApp do pastor, o pastor pedindo dinheiro, pedindo para que você faça uma doação de tal valor. Porque aqui ninguém tem interesse no seu dinheiro. Amém? Por isso eu não tenho interesse que você fique aqui e não vá para o céu. Eu não tenho interesse que você fique aqui e seja condenado ao inferno depois. E é por isso que eu tenho que pregar isso para você. Para que você saiba que se você quiser perder o tempo, você perca o seu tempo. Mas para que possamos caminhar para o céu, o pão tem que ser nosso. Tem que ser generoso. Tem que compartilhar. Tem que desejar ser o suprimento dos irmãos. E não é fazer oração de negociação. Senhor, se o Senhor me der, eu vou partilhar. Porque generosidade não está na quantidade. Quem é generoso, volto a repetir, divide o único pão que ele tem. Deus não vai te dar sob a condição de que você distribuirá. Porque se você não dá enquanto você não tem, muito menos você dará quando você tiver. Porque não há generosidade no coração. Pão é nosso, pão é generoso, pão é partilhado. Tudo vem de Deus, é para Deus, e por isso que é o pão nosso de cada dia, dependendo de Deus todos os dias. Perdoando, porque devo perdoar, porque tenho que perdoar, porque tenho que aprender a ser misericordioso para receber também misericórdia. Tenho que aprender a perdoar para também ser perdoado. E por isso Jesus dirá de maneira clara: se não perdoardes, o Pai não perdoará os vossos pecados. E isso responde a muitas pessoas do porquê que a vida não anda, do porquê que a vida não avança, porquê que vê na igreja alguns que caminham para frente, que voam, enquanto a sua vida fica parada. E Deus está fazendo isso, te ensinando a orar. Sabe por quê? Abra comigo a sua Bíblia lá em João, capítulo 15. Porque Deus não vai ouvir tudo que você pedir se primeiro a palavra dele não estiver em você. Se a sua oração não for de acordo com a palavra dele. Por isso precisamos aprender a orar biblicamente. Que Deus não vai atender as orações que não forem feitas segundo a verdade do seu evangelho. João, capítulo 15, e versículo 7. Olha de maneira bem clara no que Deus se compromete a fazer. Deus compromete a atender tudo, desde que este tudo esteja de acordo com a sua palavra. Desde que esse tudo que é pedido seja segundo a sua vontade, assim na terra como no céu. Desde que este tudo seja o pão que é nosso. Desde que esse tudo seja o pão nosso de cada dia, dependência diária de Deus. Desde que esse tudo seja ser misericordioso para receber misericórdia. Por isso, volto a repetir a você, todas as palavras da oração do Pai Nosso estão presentes nos ensinamentos de Jesus. A oração do Pai Nosso não é uma oração do acaso, ela é uma oração segundo os ensinamentos do Cristo. Versículo 7, se, condicional, se, primeiro, permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós. Duas condicionais. Pedireis o que quiseres, e vos será feito. Amém? Então Deus está dizendo, peça o que quiser, eu farei. Desde que
você esteja em mim. Desde que as minhas palavras estejam em você. Desde que a sua oração seja segundo os meus ensinamentos. E aí peça o que você quiser, e eu farei. E eu farei por quê? Porque em todo o meu pedido, primeiro, antes do pedido, vem: faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Precisamos, se queremos ser abençoados, precisamos ser generosos, precisamos depender de Deus e precisamos perdoar, ser misericordiosos, para que nós possamos receber misericórdia. Você entende? Esse perdão não é só perdão, é o ato de benevolência com o outro. Jesus está te dizendo que se você não fizer ao seu irmão, ele não vai fazer a você. Se você não tiver compaixão do seu irmão, ele não terá de você. Se você não perdoar, ele não vai te perdoar. Se você não acolher, ele não vai te acolher. Você precisa fazer ao outro. E fazer isto como uma compensação de obras, não. Fazer isto como expressão de uma vida transformada, cujo coração agora sente segundo o coração de Deus. Cujo cabeça da vida é o próprio Cristo. E por isso todo o corpo responde à vontade daquele que é o cabeça, o Cristo. Amém? É isso que Paulo vai dizer que somos, lá em Coríntios 12. Ele vai dizer que nós somos o quê? Membros de um mesmo corpo, cuja cabeça é Cristo. A cabeça decide então. A cabeça decidiu ser misericordiosa, bondosa. A cabeça decidiu perdoar, acolher. E ela obriga o corpo a fazer o quê? O mesmo. É a sua cabeça que manda na sua mão ou é a sua mão que manda na sua cabeça? Pegar. Quem decidiu pegar? Foi a minha mão que decidiu pegar? Caminhar. Quem decidiu? Foi as minhas pernas? Foi o meu pé? A cabeça decide tudo. A cabeça decide quando sentar, quando levantar, quando deitar, o que comer, quando pegar. Todo o comando está na... É isso que Jesus está dizendo. Só que a diferença é que no corpo de Cristo a cabeça é Ele. Ele é a cabeça. Ninguém foi chamado para ser cabeça com Ele. Ele é sozinho a cabeça do corpo. Sozinho. Isso significa que Ele comanda sozinho. Que Ele ordena todo o corpo sozinho. E o corpo faz o quê? Obedece o comando da cabeça. Se a cabeça decidiu ser misericordioso, Ele obriga que o seu corpo todo seja o quê? Misericordioso. Se a cabeça é generosa, Ele obriga que todo o corpo seja o quê? Generoso. E aquele que não quiser aceitar o comando da cabeça está fora do corpo. Amém? Todo membro que não aceitar o comando da cabeça está fora do corpo. É assim que a gente ora. Isso é orar. Amém? Orar é me lembrar que eu sou só um membro de um corpo. Um corpo que eu não comando. Que é comandado por Deus. E que eu obedeço o comando deste corpo. E como Ele é generoso, eu também tenho que ser generoso. E como Ele é misericordioso, eu também vou demonstrar misericórdia. E como Ele me perdoa, eu também vou perdoar. Porque eu sou o membro, Ele é o cabeça. E Ele decide o que o corpo faz, quando faz e como faz. E por isso que eu oro todos os dias e digo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? E quando orarmos assim, e quando as nossas orações forem segundo a Bíblia Sagrada, não tenha dúvidas, Deus vai ouvir todas as orações. Deus vai atender todos os pedidos.
Deus vai cuidar, multiplicar, porque todas as orações são a vontade do próprio Deus. Todos os pedidos é a vontade do próprio Deus, porque aquele que ora a todo tempo, sobre tudo que ele ora, ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sobre o meu trabalho, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sobre os meus relacionamentos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sobre os meus negócios, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. As orações serão ouvidas, porque tudo o que pedimos, buscamos pedir segundo a vontade do próprio Deus, para a glória de Deus, para o louvor do Senhor, para finalizarmos dizendo que teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para todos sempre, Senhor. Feche comigo os teus olhos.